Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Por conseguinte, companheiro, continuou Sócrates, se tudo isso estiver certo, há uma esperança de que somente no ponto em que me encontro, e mais em tempo algum, é que alguém poderá alcançar o que durante a vida constitui nosso único objetivo. Por isso, a viagem que me foi agora imposta deve ser iniciada com uma boa esperança, o que se dará também com quantos tiverem certeza de achar-se com a mente preparada e, de algum modo, pura. Isso mesmo, observou Símias. E purificação não vem a ser precisamente o que dissemos antes? Separar do corpo quanto possível a alma e habituá-la a concentrar-se e a recolher-se a si mesma, a afastar-se de todas as partes do corpo e a viver agora e no futuro isolada quanto possível e por si mesma e como que libertada dos grilhões do corpo? É muito certo, respondeu. E o que denominamos morte não será a libertação da alma e seu apartamento do corpo? Sem dúvida, tornou a falar. E essa separação, como dissemos, os que mais se esforçam por alcançá-la e os únicos a consegui-la não são os que se dedicam verdadeiramente à filosofia? E não consiste toda a atividade dos filósofos na libertação da alma e na sua separação do corpo? Exato. Sendo assim, como disse no começo, não seria ridículo preparar-se alguém a vida inteira para viver o mais perto possível da morte e revoltar-se no instante em que ela chega? Ridículo, como não? Logo, Símias, continuou, os que praticam verdadeiramente a filosofia, de fato, se preparam para morrer, sendo eles, de todos os homens, os que menos temor revelam a ideia da morte. Basta considerarmos o seguinte: se de todo o jeito eles desprezam o corpo e desejam, acima de tudo, ficar sós com a alma, não seria o cúmulo do absurdo mostrar medo e revoltar-se no instante em que isso acontecesse, em vez de partirem contentes para onde esperam alcançar o que a vida inteira tanto amara? Sim, pois eram justamente isso, amantes da sabedoria, e ficar livres para sempre da companhia dos que os molestavam, como amores humanos, ante a perda de amigos, esposa e filhos, tem levado tanta gente a baixar voluntariamente ao Hades, movidos apenas da esperança de lá reverem o objeto de seus anelos e de com eles conviverem. No entanto, quem ama de verdade a sabedoria, e mais, está firmemente convencido de que em parte alguma poder encontrá-la a não ser no Hades, haverá de insurgir-se contra a morte, em vez de partir contente para lá? Sim, é o que teremos de admitir, meu caro, se tratar de um verdadeiro amante da sabedoria, pois este há de estar firmemente convencido de que a não ser lá, em parte alguma poderá encontrar a verdade em toda a sua pureza. Se as coisas se passam realmente, como acabo de dizer, não seria dar prova de insensatez temer a morte semelhante indivíduo? Sem dúvida, por Zeus, foi sua resposta. Por consequência, continuou, ao vires um homem revoltar-se no instante de morrer, não será isso prova suficiente de que não trata de um amante da sabedoria, porém, amante do corpo? Um indivíduo nessas condições também será possivelmente amante do dinheiro ou da fama, se não o for de ambos ao mesmo tempo. É exatamente como dizes, respondeu. E a virtude, denominada coragem, Símias, prosseguiu,
não assenta maravilhosamente bem nos indivíduos com essa disposição? Sim, sem dúvida. E a temperança, o que todo mundo chama temperança, não deixar-se dominar pelos apetites, porém desprezá-los e revelar moderação, não será qualidade apenas das pessoas que em grau eminentíssimo desdenham do corpo e vivem para a filosofia? Necessariamente, foi a resposta. Se considerares, prosseguiu, nos outros homens a coragem e a temperança, hás de achá-las mais do que absurdas. Como assim, Sócrates? Ignoras, porventura, lhe disse, que na opinião de toda a gente a morte se inclui entre os denominados males? Sei disso, respondeu. E não é pelo medo de um mal ainda maior que enfrentam mortes esses indivíduos corajosos quando a enfrentam? Certo? Logo, é por medo e temor que os homens são corajosos, com exceção dos filósofos, muito embora se nos afigure paradoxal ser alguém corajoso por temor e pusilanimidade. Perfeitamente. E com os moderados desse tipo não se passará a mesma coisa, isto é, serem moderados por algum desregramento. E conquanto asseveremos não ser isso possível, é o que se dá realmente com a temperança balofa dessa gente, de medo apenas de se privarem de certos prazeres por eles cobiçados. Quando se abstém de alguns é porque outros o dominam. E embora chamem intemperança o ser vencido pelos prazeres, o que se dá com todos é que o domínio sobre alguns prazeres se faz à custa de servirem a outros, o que vem a ser muito parecido com o que há pouco declarei, de ser, de algum modo, a intemperança que os deixa temperantes. Parece que é assim mesmo. Mas, meu bem-aventurado Símias, essa não é a maneira de alcançar a virtude, trocar uns prazeres por outros, tristezas ou temores por temores de outras espécies, como trocamos em miúdos moeda de maior valor. Só há uma moeda verdadeira, pela qual tudo isso deva ser trocado, a sabedoria, e só por troca com ela ou com ela mesma é que em verdade se compra ou se vende tudo isso. Coragem, temperança e justiça. Numa palavra, a verdadeira virtude, a par da sabedoria, pouco importando que se lhe associem ou dela se afastem prazeres ou temores, e tudo o mais da mesma natureza. Separadas da sabedoria e permutadas entre si, todas elas não são mais do que sombra de virtude, servis em toda linha e sem nada possuírem de verdadeiro, nem são. A verdade em si consiste precisamente na purificação de tudo isso, não passando a temperança, a justiça, a coragem e a própria sabedoria de uma espécie de purificação. É muito provável que os instituidores de nossos mistérios não fossem falhos de merecimento e que desde muitos nos quisessem dar a entender, por meio de sua linguagem obscura, que a pessoa não iniciada nem purificada, ao chegar ao Hades, vai para um lamaçal, ao passo que o iniciado e puro, ao chegar lá, passa a morar com os deuses. Porque, como dizem os que tratam dos mistérios, muitos são os portadores de Tirso, porém pouquíssimos os verdadeiros inspirados. E no meu modo de entender, são estes apenas os que se ocuparam com a filosofia em sua verdadeira acepção, no número dos quais procurei incluir-me, esforçando-me nesse sentido, por todos os modos, a vida inteira e na medida do possível, sem nada negligenciar. Se trabalhei como seria preciso e tirei disso algum proveito, é o que com segurança ficaremos sabendo no instante de lá chegarmos. Se Deus quiser, e dentro de pouco tempo, segundo creio.
Eis aí, Símias e Sebes, minha defesa, a razão de apartar-me nem revoltar-me, por estar convencido de que tanto lá como aqui encontrarei companheiros e mestres excelentes. O vulgo não me dará crédito, porém, se a minha defesa vos pareceu mais convincente do que aos meus juízes atenienses, é tudo o que posso desejar. Depois de haver Sócrates assim falado, Sebes tomou a palavra e disse: Sócrates, tudo o que a alma, dificilmente os homens poderão acreditar, que uma vez separada do corpo, venha ela a subsistir em alguma parte, por destruir-se e desaparecer no mesmo dia em que o homem fenece, no próprio instante em que ele sai do corpo e dele sai, dispersa-se como sopro ou fumaça e evola-se, deixando em consequência de existir em qualquer parte. Porque se ela se recolhesse algures a si mesma, livre dos males que há pouco enumeraste, haveria grande e doce esperança de ser verdade, Sócrates, tudo o que disseste. Mas o fato é que se faz mister de não pequeno poder de persuasão e de muitos argumentos para demonstrar que a alma subsista depois da morte do homem e que conserva alguma atividade e pensamento. Tens razão, Sebes, respondeu Sócrates. Mas que podemos fazer? Não queres examinar mais de espaço essa questão para ver se as coisas realmente se passam desse modo? Eu, pelo menos, respondeu Sebes, ouvirei de muito bom grado o que disseres a esse respeito. Estou certo de que desta vez, continuou Sócrates, quem nos ouvir, mas que seja algum comediógrafo, não poderá dizer que só digo baboseiras e nunca me ocupo com coisa de interesse. Se estiveres de acordo, investigaremos esse ponto. Estudemo-lo, pois, sob o seguinte aspecto: se as almas dos mortos se encontram ou não se encontram no Hades. Conforme a antiga tradição, que ora me ocorre, as almas lá existentes foram daqui mesmo e para cá deverão voltar, renascendo os mortos. A ser assim, e se os vivos nascem dos mortos, não terão de estar lá mesmo nossas almas? Pois não poderiam renascer se não existissem, vindo a ser essa, justamente a prova decisiva, no caso de ser possível deixar manifesto que os vivos de outra parte não procedem senão dos mortos. Se isso não for verdade, teremos de procurar outro argumento. Isso mesmo, disse Sebes. Para deixar a questão mais fácil de entender, observou, não te limites a considerá-la com relação aos homens, porém estende-a ao conjunto dos animais e das plantas. Numa palavra, a tudo o que nasce, a fim de vermos se cada coisa não se origina exclusivamente do seu contrário, onde quer que se verifique essa relação, tal como no caso do belo, que tem como contrário o feio, no do justo e do injusto, e em 1000 outros exemplos que se poderiam enumerar. Investiguemos, então, se é forçoso que tudo o que tenha algum contrário de nada mais possa originar-se, a não ser desse mesmo contrário. Por exemplo, para ficar grande alguma coisa, é preciso que antes fosse pequena, sem o que não poderia aumentar. Certo? E para diminuir não é preciso ser maior, para depois vir a ficar pequena? Exatamente, respondeu. Assim, do mais forte nasce o mais fraco e do moroso o rápido. Sem dúvida. E então, se alguma coisa piora, é porque antes era melhor, como terá sido antes injusta para poder tornar-se justa. Como não? E agora, não é próprio dessa oposição universal haver 2 processos de nascimento, o que vai de um contrário para o outro, e o de sentido inverso deste último para aquele? Entre a coisa maior e a menor há crescimento e diminuição, razão por que dizemos que uma delas cresce e a outra diminui. É certo, respondeu.
Vale o mesmo para a combinação e a decomposição, o resfriamento e o aquecimento, e para as demais oposições do mesmo tipo. E embora nem sempre tenhamos para todas elas designação apropriada, é forçoso nesses casos ser idêntico o processo, de forma que cada coisa cresce à custa de outra, sendo recíproca a geração entre elas. Sem dúvida, observou. E então, prosseguiu, viver não comporta um contrário tal como se dá com a vigília e o sono? Perfeitamente, respondeu. Qual é? Estar morto foi a resposta. Sendo assim, cada um desses estados provém do outro, visto serem contrários, havendo entre ambos um processo recíproco de geração. Como não? Vou falar de um dos pares de contrários a que me referi há pouco, disse Sócrates, e de suas respectivas gerações. Tu te manifestarás a respeito do outro. Denomino o primeiro vigília e sono. Da vigília nasce o sono e vice-versa, do sono a vigília, tendo um dos processos o nome de acordar e o outro de dormir. Isso te basta? Perguntou. Ou não? Perfeitamente. É tua agora a vez, prosseguiu, de falar a respeito da vida e da morte. Não disseste que estar vivo é o contrário de estar morto? Disse. E que um é gerado do outro? Também. Que é então o que provém do vivo? O morto, respondeu. E do morto, voltou a falar, o que se origina? Será forçoso convir que é o vivo. Sendo assim, Sebes, do que está morto provém os homens e tudo o que tem vida? É evidente, respondeu. Logo, continuou, nossas almas estão no Hades. Parece que sim. E desses dois processos correlativos, um não nos é manifesto, pois o ato de morrer é bem visível. Não é isso mesmo? Sem dúvida, respondeu. Que faremos então? Continuou. Não atribuiremos a esse processo de geração o seu contrário? Ou admitiremos que nesse ponto a natureza é manca? Não será preciso aceitarmos um processo gerador oposto ao de morrer? Sem dúvida, respondeu. Qual? Reviver. Logo, continuou. Se o reviver é um fato, terá de ser uma geração no sentido dos mortos para os vivos, a revivescência. Perfeitamente. Desse modo, ficamos também de acordo que tanto os vivos provêm dos mortos, como os mortos dos vivos. Sendo assim, quer parecer-me que apresentamos um argumento bastante forte para afirmar que as almas dos mortos terão necessariamente de estar em alguma parte de onde voltam a viver. A meu parecer, Sócrates, replicou, é a conclusão forçosa de tudo o que admitimos até aqui. Observa também, Sebes, continuou, que não chegamos a esse acordo aéreamente, segundo me parece, porque se um desses processos não fosse compensado pelo seu contrário, girando, por assim dizer, em círculo, mas sempre se fizesse a geração em linha reta, de um dos contrários para o seu oposto, sem nunca voltar desta para aquele, nem andar em sentido inverso, fica sabendo que tudo acabaria numa forma única e ficaria num só estado, cessando por isso mesmo a geração. Como assim? Perguntou. Não é difícil, continuou, compreender o sentido de minhas palavras. No caso, por exemplo, de existir o sono, porém sem haver o correspondente despertar do que estiver dormindo, bem sabes que acabaria por transformar em banalidade a fábula de Eudimião, a qual não seria percebida em parte alguma, porque tudo mais ficaria como ele, num sono universal, e se todas as coisas se misturassem, sem virem a separar-se,
Dentro de pouco tempo seria um fato aquilo de Anaxágoras, a confusão geral. A mesma coisa se daria, amigo Sebes, se viesse a perecer quanto participa da vida e depois de morto se conservasse sempre no mesmo estado, sem nunca renascer. Não seria inevitável vir tudo a ficar morto e nada mais viver? Se o que é vivo provém de algo diferente da morte e acaba por morrer, como evitar que tudo acabe por desaparecer na morte? Não há meio, Sócrates, respondeu Sebes. Segundo penso, quer parecer-me que te assiste toda a razão. A mim também, Sebes, continuou. Se me afigura muito certo, não havendo possibilidade de engano na nossa parte, pois ficamos de acordo nesse ponto. Sim, o reviver é um fato. Os vivos provêm dos mortos, as almas dos mortos existem, sendo melhor a sorte das boas e pior a das más. É também, Sócrates, voltou Sebes a falar, o que se conclui daquele outro argumento, se for verdadeiro, que costumas apresentar, sobre ser reminiscência o conhecimento, conforme o qual nós devemos forçosamente ter aprendido, num tempo anterior, o de que nos recordamos agora, o que seria impossível se nossa alma não pré-existisse algures, antes de assumir a forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser algo imortal. Porém, Sebes interrompeu-o, Símias. Que provas há sobre isso? Aviva-me a memória, pois não me lembro agora quais sejam. Bastará uma, respondeu Sebes, eloquentíssima, interrogando os homens. Se as perguntas forem bem conduzidas, eles darão por si mesmos respostas acertadas, o de que não seriam capazes se já não possuíssem o conhecimento e a razão reta. Depois disso, se os pusermos diante de figuras geométricas ou coisas do mesmo gênero, ficará demonstrado à saciedade que tudo realmente se passa desse modo. Se isso não basta, Símias, interveio Sócrates, para convencer-te, vê se considerando a questão por outro prisma, chegarás a concordar conosco. Duvidas que seja apenas recordar o que denominamos aprender? Não direi que duvide, respondeu Símias. O que eu quero é justamente isso, sobre discutirmos. Recorda-me. Com a exposição de Sebes, cheguei quase a relembrar-me e convencer-me. Não obstante, gostaria de saber como vais desenvolver o tema. Eu? Deste modo replicou, num ponto estamos de acordo. Para recordar-se alguém de alguma coisa, é preciso ter tido antes o conhecimento dessa coisa. Perfeitamente, respondeu. E não poderemos declarar-nos também de acordo a respeito de mais outro ponto, que o conhecimento alcançado em certas condições tem o nome de reminiscência? Refiro-me ao seguinte: quando alguém vê ou ouve alguma coisa, ou a percebe de outra maneira, e não apenas adquire o conhecimento dessa coisa, como lhe ocorre a ideia de outra, que não é objeto do mesmo conhecimento, porém de outro. Não teremos o direito de dizer que essa pessoa se recordou do que lhe veio ao pensamento? Como assim? É o seguinte: uma coisa é conhecimento do homem, e outra o da lira. Sem dúvida. E não sabes o que se passa com os amantes quando veem a lira, a roupa ou qualquer outro objeto de uso de seus amados? Reconhecem a lira e formam no espírito a imagem do mancebo a quem a lira pertence. Reminiscência é isso, ver alguém frequentemente a Símias e recordar-se de Sebes. Há 1000 outros exemplos do mesmo tipo. Milhares, por Zeus, respondeu Símias. Não constitui isso, perguntou, uma espécie de reminiscência, principalmente quando se dá com relação à coisa de que poderíamos estar esquecidos, pela ação do tempo ou por falta de atenção? Perfeitamente, respondeu.
E então, continuou, não é possível lembrar-se alguém de um homem ao ver a pintura de um cavalo, ou de uma lira, ou então, ao ver o retrato de Símias, recordar-se de Cebes? Muito possível. E diante do retrato de Símias, lembrar-se do próprio Símias? Isso também, foi a resposta. E não é certo que em todos esses casos a reminiscência tanto provém dos semelhantes como dos dessemelhantes? Provém de fato. E no caso de lembrar-se alguém de alguma coisa à vista de seu semelhante, não será forçoso perceber essa pessoa se a semelhança é perfeita ou apresenta alguma falha? Forçosamente, respondeu. Considere então, se tudo não se passa deste modo, afirmamos que há alguma coisa a que damos o nome de igual. Não imagino a hipótese de que um pedaço de pau ser igual a outro, nem uma pedra a outra pedra, nem nada semelhante. Refiro-me ao que se acha acima de tudo isso, a igualdade em si. Diremos que existe ou que não existe? Existe, por Zeus, exclamou Símias, a maravilha! E que também saberemos o que seja? Sem dúvida, respondeu. E onde formos buscar esse conhecimento? Não foi naquilo a que nos referimos há pouco, à vista de um pau ou de uma pedra e de outras coisas iguais, que nos surgiu a ideia de igualdade, que difere delas? Ou não te parece diferir? Considera também o seguinte: por vezes, a mesma pedra ou o mesmo lenho, sem se modificarem, não te afiguram ora iguais, ora desiguais? Sem dúvida. E então, o igual já se te apresentou alguma vez como desigual e a igualdade como desigualdade? Nunca, Sócrates. Por conseguinte, continuou, não são a mesma coisa esses objetos iguais e a igualdade em si. De jeito nenhum, Sócrates. Não obstante, disse, foi desses iguais diferentes da igualdade que concebeste e adquiriste o conhecimento desta última. Está muito certo o que afirmaste, disse, que pode ser semelhante àqueles ou dessemelhantes. Perfeitamente. Isso, aliás, continuou, é indiferente, desde que, à vista de um objeto, pensas em outro, seja ou não seja semelhante ao primeiro. Necessariamente, o que se dá nesse caso é reminiscência. Perfeitamente. E então, prosseguiu, que se passa conosco com relação aos pedaços de pau iguais e a tudo o mais a que nos referimos há pouco? Afiguram-se-nos iguais à igualdade em si, ou lhes falta alguma coisa para serem como a igualdade? Ou não falta nada? Falta muito, respondeu. Estamos, por conseguinte, de acordo que quando alguém vê um determinado objeto e diz, o objeto que tenho neste momento diante dos olhos aspira a ser como outro objeto real, porém fica muito aquém dele, sem conseguir alcançá-lo, visto-lhe ser inferior. Essa pessoa, dizia, ao fazer semelhante observação, tinha necessariamente o conhecimento do objeto com o qual ela disse que o outro se assemelhava, porém era inferior. Forçosamente, e então, não se passará a mesma coisa conosco em relação às coisas iguais e à igualdade em si mesma? Sem dúvida nenhuma. É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade antes do tempo em que, vendo pela primeira vez objetos iguais, observamos que todos eles se esforçavam por alcançá-la, porém lhe eram inferiores. Certo. Como também nos declaramos de acordo em que não poderíamos fazer semelhante observação,
nem ficar em condições de fazê-la, a não ser por meio da vista ou do tato ou de qualquer outro sentido. Não estabeleço diferenças. De fato, Sócrates, são equivalentes, pelo menos no que respeita ao tema em discussão. De qualquer forma, é por meio dos sentidos que observamos tenderem para a igualdade em si todas as coisas percebidas como iguais, porém, sem jamais alcançá-la. O que diremos? Isso mesmo. Logo, antes de começarmos a ver, a ouvir ou a empregar os demais sentidos, já devemos ter adquirido em alguma parte o conhecimento do que seja a igualdade em si, para ficarmos em condições de relacionar com ela as igualdades que os sentidos nos dão a conhecer e afirmar que estas se esforçam por alcançá-la, porém lhes são inferiores. É a consequência necessária, Sócrates, do que foi dito antes. E não é certo que vemos e ouvimos e fazemos uso dos demais sentidos logo após o nascimento? Perfeitamente. Será preciso então, é o que afirmamos, já termos antes disso o conhecimento da igualdade. Certo? Antes do nascimento, por conseguinte, ao que parece, é que necessariamente o adquirimos. Parece mesmo. Logo, se o adquirimos antes do nascimento e nascemos com ele, é porque conhecemos antes do nascimento e ao nascer tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza. Pois tanto é válido nosso argumento para a igualdade como para o belo em si mesmo e o bem em si mesmo, a justiça, a piedade e tudo o mais, como disse. Aqui pusemos a marca de o próprio, que é, assim nas perguntas que formulamos, como nas respostas apresentadas. A esse modo adquirimos necessariamente, antes de nascer, o conhecimento de tudo isso. Certo. E se depois de adquirido tal conhecimento, não o esquecêssemos desde o nascimento, o possuiríamos e o conservaríamos toda a vida. Pois conhecer de fato consiste apenas no seguinte: conservar o conhecimento adquirido sem vir nunca a perdê-lo. O que denominamos esquecer, símias, não será precisamente a perda do conhecimento. Não será outra coisa, Sócrates, respondeu. Se em verdade, segundo penso, antes de nascer, já tínhamos tal conhecimento e o perdemos ao nascer, e depois, aplicando nossos sentidos a esses objetos, voltamos a adquirir o conhecimento que já possuíramos num tempo anterior. O que denominamos aprender não será a recuperação de um conhecimento muito nosso, e não estaremos empregando a expressão correta se dermos a esse processo o nome de reminiscência? Perfeitamente. Pois já se nos revelou como possível, ao percebermos alguma coisa, pela vista ou pelo ouvido, ou por qualquer outro sentido, pensar em outra de que nos havíamos esquecido, mas que se associa com a primeira por parecer-se com ela ou por lhe ser dessemelhante. Desse modo, como disse, uma das duas há de ser: ou nascemos com tal conhecimento e o conservamos durante toda a vida, ou então as pessoas das quais dizemos que aprendem posteriormente, o que fazem é recordar, vindo a ser o conhecimento, reminiscência. Tudo se passa realmente desse modo, Sócrates. Então, que escolhes, símias? Nascemos com o conhecimento ou nos recordamos ulteriormente do que conhecemos antes? Assim de pronto, Sócrates, não sei como decidir-me. Como? Sobre isto, podes perfeitamente decidir-te e dizer o que pensas. Quem sabe está em condições de dar as razões do que sabe, ou não. Necessariamente, Sócrates, respondeu.
e és de parecer que todo mundo possa dar as razões das questões que acabamos de tratar? Tomara que o pudessem, porém receio muito que amanhã, a estas horas, não haja aqui uma só pessoa em condições de fazê-lo. De certo, Símias, continuou, não és de opinião que todos os homens entendam dessas questões. De forma alguma. Nesse caso, recordam-se do que aprenderam antes? Necessariamente. E quando é que nossas almas adquirem esses conhecimentos? Não há de ser a partir do momento em que nascemos como homens. Não, de certo. Então, é antes? Sim. Logo, Símias, as almas existem antes de assumirem a forma humana, separadas dos corpos e possuírem entendimento. A menos, Sócrates, que adquiramos tal conhecimento ao nascer, pois ainda falta considerar esse tempo. Que seja, companheiro, mas então, em que tempo perdemos esse conhecimento? Ao nascermos, não dispomos dele como acabamos de admitir. Ou será que o perdemos no momento exato em que o adquirimos? Poderás indicar outro tempo? Não há jeito, Sócrates. Sem o querer, disse uma tolice. Nossa situação, Símias, não será a seguinte? Se existe realmente tudo isso com que vivemos a encher a boca, o belo e o bom e todas as essências desse tipo, e se a elas referimos tudo o que nos chega por intermédio dos sentidos, como a algo pré-existente que encontramos em nós mesmos e com que o comparamos, será forçoso que, assim como elas, exista nossa alma antes de nascermos e que sem aquelas, estas não existiriam? Mas que exata, falou Símias. Me parece, Sócrates, a mesma necessidade. É muito segura a posição a que se acolhe o argumento, no que entende com a afinidade entre as essências a que te referiste e nossa alma antes de nascermos. Não sei de nada tão claro como dizer que todos esses conceitos existem na mais elevada acepção do termo, o belo, o bem e tudo o mais que enumeraste há pouco. Essa demonstração me satisfaz plenamente. E a Sebes? Perguntou. Precisas também convencer Sebes. A ele também satisfaz, respondeu Símias. Segundo penso, muito embora seja o homem mais difícil de aceitar a opinião dos outros, mas creio que já esse encontra convencido de que nossa alma existe antes de nascermos.